Quem espera que a vida possa biruliruli, ou biruliruliro, birubiruliruli, que o biruliruliro é mais fácil, birular é o biru. Boa noite, galerinha. Quem fala é o Diego. Temos aqui mais um Palestrinhas e Bitcoins. E aí, pessoal, como vocês estão? Tudo belezinha? E aí, cara, tá animado? Eu estou controlando meu sono. Cansadão, né? O sono é psicológico, meu amigo. É igual o frio, você só sente se você for fraco da cabeça. Então, eu só sinto sono se eu deitar pra dormir. Oxe, você ficar acordado, Justo. E aí, como tem passado a semana? trabalhando de boa, comprando de boa, fazendo planos para adquirir novas placas, Fazendo uns empréstimos nervosos aí? ando com as minhas placas atuais. E essa semana desse Bitcoin chato aí? O Bitcoin já acabou alta? Já era? Morreu? Não aconteceu nada, não? Eu tô vendo agora o gráfico, meu amigo. Bitcoin tá chatão, né? Não tá entregando alta todo dia. Pô, é mó chato isso. É mesmo. Ele é mesmo. Nem falar que não é chato mesmo. Vou mostrar pro pessoal aqui. Tem que mexer pra cima ou pra baixo pra nossa carteira movimentar. Fica parado, nossa carteira não movimenta. Fica só acumulando. Se eu só acumular, eu acumulo. Não poupança. Guarda os realzinhos lá, né? Isso aqui é a situação nota do semanal. Bitcoin tá na semana hoje tendo um pequeno recuo, né? Depois que a gente bateu a resistência ali dos 47 mil dólares. E tem feito 2 semanas chatas. Basicamente esse é o resumo da situação que a gente tá. Isso aqui no diário, né? Sim, a gente ainda tá acima da média de 8. O cenário ainda tá bom. Na minha visão, a gente ainda tá, tipo, bem bullish, tá ligado? Acho que ainda pode ter mais um pouco de alta. Mas a gente tá tendo aquela semaninha de correção, todo mundo tirar os lucrinhos de 30% na altinha ali que fizeram. Tá tudo caminhando conforme tem que ser as coisas, né? Vamos dar uma olhada aqui como que tá a situação das moedinhas aqui em relação ao Bitcoin. Como a gente pode ver, não tem muita moeda subindo, não, em relação ao Bitcoin. O mercado tá bem... Tá corrigindo bem, né? Todas as moedas. A ADA segurou um pouquinho, a Luna segurou um pouquinho. Mas tanto a ADA quanto a Luna, elas também estão fazendo, tipo, um movimento de correção agora, né? Só tá menos acentuado que o Bitcoin, pelo jeito. Sim, a tendência é que sei lá, a dominância do Bitcoin suba um pouco nas próximas semanas, tá ligado? Então, tipo, as altcoins vão derreter um pouco mais. Mas no final das contas, tá tudo parado, sem muitas alegrias nessas semanas. Puxando o indicador do Collins aqui, a gente tá em 39%, sem muitas alterações. Daqui é um indicador que anda bem devagar, né? Não. A gente pode ver ele... Devagar tá esse mercado, Diego. Pelo amor de Deus. Tá perdendo muito volume, né? 7 meses hoje de canal, hein? Aí, 7 meses já? 7 meses de canal. E eu nunca vi esse indicador nem no 0, nem no 100. O que tá acontecendo? O máximo que a gente pegou foi nos 60 e poucos ali, né? Aí, ó. Foi o máximo que a gente viu do indicador ali, tipo, um pouquinho acima da média e agora um pouquinho abaixo da média. Quero ver quando a gente atingir um fundo desse aqui, assim, ou um topo. Aí esse é um momento bem oportuno pra gente, né? Pelo menos, assim, dos males, o menor, que a gente pelo menos tá arrecadando dinheiro aí, ó. Tá acumulando no meio do caminho. Então, vamos atualizar pra ferramenta nossa aqui, do CoinTools. A gente pode ver que o indicador de Fear and Greed Index a gente mantém em 53, manteve praticamente na mesma, a gente ainda está numa situação meio neutra do mercado. Se a gente continuar subindo nas próximas semanas e o indicador ainda se mantém neutro, pô, bacana, tá ligado? Acho que é um dos melhores cenários que a gente pode estar pegando. Porque evita aquele greedy, né? Aquele complacência que chama. Menos chances de ser uma alta complacente, né? Uma alta só pra gente corrigir e cair mais. A gente pode ver aqui que estamos atingindo 2 milhões, já atingimos, né? 2 milhões e 600 mil Ethers queimados, que não vão existir para todo sempre. 2 milhões e 68 mil. Isso. Em BNB aqui a gente está em quase batendo 70 mil BNBs queimadas. Tá caminhando, tentando fazer a sua função de ser uma moeda mais estável, né? Deixa eu ver o que mais que a gente pode estar mostrando aqui. Vamos dar uma olhadinha em como está o preço do Ether. A base FII dele agora deu uma subidinha recentemente, ó. 4 dólares para você fazer uma transaçãozinha na rede da Ethereum aí. Rápida, né? Se a gente parar pra pensar, a gente já chegou a pegar taxas de 140 Guays, tá ligado? Então, tipo, apesar de estar caro ainda, a gente tá num momento barato, né? E na BNB? Na BNB, na BSC? BSC. A gente tá pagando cerca de 5 Guays em, tipo, qualquer velocidade, tá ligado? Qualquer prioridade que a gente escolher. É a mesma coisa que tava semana passada, 400. Fica na casa dos 400 aqui. A BSC, ela não tem
tem muita alteração, né, no preço da base FI, né? Tá sempre travado aqui em 5 ways praticamente. A outra era a Matic, não era? Que a gente olhou também. A Matic, ela paga centavos, né? É a mesma coisa também, de 1 a 2 vírgula de centavo, centavo de centavo. Tipo, 1/10 de centavo. Puxadinha pro gráfico já, vamos olhar como tá a situação do preço. Bom, aqui tá a situação que a gente tinha desenhado já, as notas hipóteses. A gente der um zoomzinho aqui, a gente consegue ver bem como que tá indo os 2 meses, as 2 semanas que a gente desenhou. 2 semanas doji praticamente aqui, né? Vamos deletar essas projeções aqui. Já deixa o gráfico um pouco mais limpo. Tava seguindo a vermelha ali, hein? Tava seguindo a vermelha, vai cair, certeza. A gente tem 2 semanas que o preço simplesmente não andou. A gente volta aqui. Tá no meio de todas as hipóteses ainda. Se a gente for olhar, tá no meio de todas as hipóteses. Amarela não tá mais não, exclui amarelo. Ou é vermelho ou é verde agora, definitivo. Ou vai pra lua ou derrete de vez, né? O negócio legal é que lá embaixo, aquela outra ferramentinha que você usa com o seu nome, tu começou uma ondinha verde agora, né? Daqui o MACD, né? É isso aí. Na verdade, ela começou uma onda de impulsão aqui, ó. No dia 31 de janeiro, você pode ver que ela começou a perder força e a gente virou positivo na semana passada, né? Isso, positivo, falei errado. Isso, então a gente pode ser que muito provavelmente as próximas semanas a gente ainda vai ter algumas semanas bullish aqui pra gente, né? O preço subindo um pouco. Então, tipo, sei lá, o sentimento do mercado tá que a gente pelo menos ainda vai brigar pelo meio desse canal aqui, por volta dos 55 mil. Antes de sei lá, reverter ou não. O Augusto tá apostando pro dia 15, sabe? E por volta do dia 15 desse mês a gente vai ter uma definição mais próxima de se a gente vai fazer uma alta para tipo, romper esse canal e realmente buscar uma pernada de alta que nem essa daqui, fazendo mais ou menos a hipótese verde, ou se a gente vai fazer um topo mais baixo que o topo anterior para seguir para uma tendência, para nossa hipótese vermelha aqui, né? Uma tendência mais de queda aqui. Se a gente não chegar a superar o meio do canal, a gente vai fazer um puta topo duplo aqui, né? E aí ladeira abaixo. Nós compramos mais barato, pô. Vai ter oportunidade de comprar. Imagina isso aqui, ó. 2 anos isso aqui derretendo e comprando barato. Entre as opções, eu ainda acho que é a melhor. Acho essa pra mudar de vida, né? Porque o verde aí, pô, o tantinho de Bitcoin que nós temos agora não vai fazer diferença não, velho. Nós não vamos apresentar ainda não. Deixa nós juntar mais antes. Realmente. Deixa eu ver se dá pra puxar outro gráfico aqui pra pegar um gráfico um pouco mais limpo. Esse daqui é o gráfico da Coinbase aqui. Vou mostrar uma outra ferramenta, não, um outro jeito de olhar o gráfico, que eu tava assistindo um vídeo do pessoal da Liga Cripto hoje cedo, e eles soltaram um novo padrão de desenho de gráfico. Eu já conhecia ele, eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha prestado muita atenção sobre a forma como ele funciona. E aí, em vez da gente usar o gráfico de candlestick, que leva em consideração o movimento do preço, que é essas informações que o candle dá pra gente, né? Onde foi a abertura da vela, o quanto o preço se movimentou, qual foi o mínimo, qual foi o máximo, a gente tem esse outro padrão de candle aqui, que é o Heikiashi. Esse padrão de candle aqui, esse padrão gráfico, ele tenta dar uma visão um pouco mais clara sobre a tendência do preço. Ele não olha muito movimentação do preço como consideração, mas ele tenta mostrar a direção e a intensidade dos movimentos. Então, quando a gente muda para esse padrão, pode ver que ele fica um desenho muito mais limpo para se ler, né? A gente consegue ver bem as ondas de impulsão, as ondas de queda, consegue ver bem a movimentação dele. E aí eu fui aproveitar que eles já tinham mencionado, eu fui parar para dar uma estudada sobre como funciona esse gráfico aqui, né? E aí eu peguei que o gráfico ele foi criado em 1700 pelo Munerishi Homa, sei lá, esse cara japonês aqui. Foi o mesmo criador do gráfico de candles. Então ele fez os dois padrões. E aí, o que consiste a diferença desse gráfico? É que em vez de a abertura da vela ser aonde o preço está realmente, ele considera a média do último candle anterior. Então você pode ver que a barra, ela sempre inicia do meio do outro candle. E o fechamento da barra tende a ser a média do preço movimentado no próprio candle. Assim que ele é desenhado. Então esse gráfico, basicamente, ele mostra o seguinte. Sempre que você tem gráficos numa cor com sombra na direção que ele está apontando a cor, é uma tendência forte de alta. Então no caso aqui a gente vê que o preço vinha imprimindo gráficos verdes, montando sombra para cima da vela. Então isso indica uma forte tendência. Quanto maior for a barra e maior for a sombra, mais forte é o desenho do movimento. E a mesma coisa acontece com os gráficos de baixa. Quanto maior for a barra e maior for a sombra que ele está projetando, mais forte é a intensidade do movimento. E nesse padrão gráfico, quando a gente vê o gráfico o desenho de doji, que seria esse padrão aqui, pela própria Wikipedia eles descrevem que o doji significa uma possível mudança de tendência no preço.
Então a gente pode ver que normalmente quando o gráfico começa a perder força, ó, começa a se aparecer sombra embaixo do gráfico, embaixo do candle, e aí ele entra num sinal de demonstração de fraqueza, tá vendo? Então, tipo, é mais uma técnica que a gente pode estar usando para dar uma lida no movimento dos preços. A gente pega pro momento atual que a gente está agora, a gente pode ver que a gente está recém criando a terceira barra de impulsão aqui nesse padrão gráfico. Então, muito possivelmente a gente vai ver uma forte tendência de alta aqui, pelo menos alguns dias. Então, esse padrão gráfico dá bastante confluência com o que a gente está vendo aqui no MACD. Você pode ver que eles são bem parecidos, né, ó, o desenho deles. Então, sei lá, eu tô bem bullish pelos próximos dias. Eu acho que a gente ainda vai ter algumas semanas ou alguns dias de alta, pelo menos. Pelo menos essa avaliação que eu tô conseguindo ter, extraindo do gráfico. Chutar umas semanas aí, na verdade. Os gráficos nós estamos olhando em semana tá tudo bonitinho, pô. Então esse daqui é o gráfico de semanal. Você pode ver que normalmente quando a gente faz uma alteração no gráfico semanal, 1, 2, 3, 4, 5, 6 barras aqui. Pode ver que normalmente a gente fica por um período longo, né? Quando a gente usa esse padrão gráfico aqui. Tem 3, 4, 5 curtinhos. Costuma dar algumas faltas altas, mas você pode ver que a barra, quando ela dá as faltas altas, ó, ela fica com sombra. Então ela mostra que apesar de ter sido um movimento de alta nessa semana, a força não foi tão grande. Enquanto que você tem as barras grandes sem impressão de sombra, são tipo sinais de semanas muito fortes. E o que a gente está tendo na nossa semana atual, ó, são barras grandes com velas grandes, né, views grandes, sem sombra. Ou seja, a gente está tendo um movimento de impulsão bem forte. Provavelmente quando a gente for ter um enfraquecimento dessa força de alta, a gente vai começar a ver candles com sombra, sacou? Ou um candle doji direto fazendo a mudança, alguma coisa desse tipo. Ó, você pode ver que enquanto esse período que a gente estava lateralizando sem demonstrar muita força, o gráfico ele não fica bem desenhado, pelo menos não nesse padrão, né? Então você tá me falando que tá na hora de eu pedir um empréstimo de 50 mil e comprar tudo em Bitcoin? Olha, cada um toma os seus riscos, mas a oportunidade, pelo menos as leituras que a gente tá tirando são bastante boas. Então, fechou. Amanhã eu vou passar no banco. Dá uma atualizada pro nosso portfólio aqui. Seguimos na casa dos 2.500 aqui, né? Pelo menos a gente pode ver que essa semana a gente vai fazer mais uma compra, né, abaixo do nosso preço médio. Então a gente vai melhorar mais o nosso preço aqui no Bitcoin. Seguir com a estratégia, fazendo nossas comprinhas semanais aí e sempre aportando. Cada vez mais Se bem que agora a gente tá pegando bastante dólar. Pra falar que cada vez menos a nossa coisa tá impactando, mas em dólar agora tá começando a impactar mais os nossos aportes. Pois é, então, o dólar tá 4,60 hoje, né? Já o menor preço, sei lá de quanto tempo. Será que dá pra puxar aqui? USD, BRL. O BRL USD também. A gente tem aqui, ó. Você pode ver que a gente tá usando o padrão novo de gráfico aqui. A gente tá numa tendência forte de alta, né? Sem muitas sombras durante a subida, ó, pode ver que a gente tá seguindo uma tendência bem forte de alta. Muito provavelmente o real vai continuar se apreciando ainda. Se você for ver, ó, a gente tá voltando no patamar mais ou menos de março de 2020, onde estava o dólar em março de 2020. Pré-pandemia, pô. Caralho, olha pra trás. Tá maluco? Daqui é a nossa moeda, né? Infelizmente. Quando a gente olha a nossa variação do dólar, isso aqui é o histórico da nossa moeda. Oi? Se voltar lá pra cima e comprar 1 a 1 de novo, imagina? Acho difícil conseguir. Mas, quem sabe? Vai que... Eu vídeo da força dos nossos políticos, rapaz. Nossos políticos estão lá pra representar o povo. Não, eu desconfio muito. Dos nossos ainda, vixe Maria, desconfio muito. Bom, vamos fazer nossas compras aqui, que é o que a gente tem pra hoje. Vamos lá, tu vai pegar $9,50 em Bitcoin, mano. Bitcoin? Vamos comprar Bitcoin. Semana passada a gente não comprou, né? Não lembro. Não pegamos. Então não pegamos. Quanto que a gente vai pegar agora? $9,50, mano. Comprou. Detalhe interessante, normalmente nossas compras de dólar estavam em cerca de $18, né? Essa semana, com os mesmos R$100, a gente comprou $21. $21,55. $21,50. Justo. Quanto que é a compra? $9,50. $9,5. E tipo, a gente já chegou a comprar $16, se não me engano. 16,7, alguma coisa assim. Eu lembro que a gente comprou a 16 também. O que mais que a gente vai pegar? A gente vai pegar também Cardano, $1. Cardano a gente segue comprando, como sempre. Se bem que a gente fez Fizemos um trade nela já, né? Um mini trade aí recente. O que mais? E Polygon, Matic, Polygon, Matic, mais $1. Só pra fazer aquele rebalanceamentozinho? Só pra ficar redondinho. Aí, com a configuração atual, a gente tá com um pouquinho a mais de dólar só
$1,71 a mais do que devia estar. E com menos AVAX, com menos FTT e com menos Chainlink e BNB. Só que tudo abaixo de $1, então nem sequer dá pra comprar. Não dá nem pra movimentar ainda, né? Bom, essa aqui é a situação da nossa carteira. Vamos dar uma olhada como que tá o nosso earning lá. Eu acho que já tá quase destravando aquelas hadas, hein? Se já não destravou, acho que já destravou elas. Acho que já destravou elas. Vamos ver Olha aqui. lá no... Já estão destravadas já. Mas eu acho que é aí mesmo. É aí mesmo. Já veio pra cá, 22 hadas. E aí, o que a gente vai fazer com elas? Travar de novo, né? Ou Mesmo não? com a possibilidade de venda nessas semanas aí? Não, mas nós vamos travar tudo, pô. Ó, da última vez que a gente vendeu 4 hadas. Foi dia 23 de março. A gente poderia deixar umas 5 hadas aí de bobeirinha, tá ligado? Quanto que foi? Deixa eu dar uma olhada no gráfico. Quanto que representou isso? Representou o quê? A subida? Bom, a gente vendeu... A gente vendeu no dia 23 de março a $1,07. 4 hadas foi o suficiente para 60% de alta, né? Não, pera aí. $1,07 a gente vendeu ela. Então, mas a gente vendeu porque teve uma alta de 60%. Ah, sim. Entendeu? Conta só até o momento da venda, pô. Se a gente for ter até o próximo topo, seria mais 30% de alta. Então a gente Aí venderia sim, mais 2 hadas, por exemplo. Deixar umas 4 aí de bobeirinha. Vamos traçar um Fibonacci aqui, vamos ver o que a gente tem. Então, a nossa primeira resistência estaria no 1,60. E depois a gente teria outra resistência no 1,90. Deixa eu ver aqui. Eu tenho até um indicador bacana para olhar aqui. Conhece esse indicador aqui? Ó, esse aqui é novidade também. Claro que eu conheço. Esse é o Mac Jones. Daqui ele mostra os suportes nossos, tá vendo? Ele tá dando as mesmas resistências, 1,40 e 1,90. Se a gente fosse buscar o 1,90, a gente teria outra altinha de 60%. Acho que se a gente deixar umas 5 hadas soltas aí, talvez dê pra fazer esse balanceamento, né? Eu acho que 4, porque você ainda tem um fator tempo, né, no meio. É provável que a gente compre ada no meio ainda. E vai adicionando, né? Justo. Entendeu? Justo. Porque olha só, antes da gente vender ada, a gente comprou as mesmas 4 hadas, tipo, nas 2 semanas anteriores. A gente comprou 2 semanas ada a 80 cents, a 79 cents, vendeu a $1,07 e tá recomprando ela agora. Justo. Vamos fazer isso então. O nosso preço médio agora do Bitcoin baixou com mais uns $30. Você já atualizou ele lá? Eu já puxo ele. Vamos só travar as hadas aqui. Agora já estamos na casa dos 46k do preço médio. Estamos 1.000, então a gente abaixou. A gente abaixou onde está o preço agora, mais ou menos. Né? Aí, ó, trava 90 dias esse trem. Vambora. Vamos por 90? Só vambora. Travado, 90 não dá, 60 não dá. Vou fazer travamento de 30 dias. Tá travado também, não tá não? Não, tem que sacar lá do earn aqui. Ah, tá, da coisa. Justo. Aqui, né? Hoje a gente já comprou quase uma adinha, pô. Vai contabilizar elas? Ah, não, ela já tá contando aí, tá não? Beleza, vamos ver quanto foi aqui no caixa. Aqui. 4, mas ficou 5 praticamente aqui. Tá bom. Vai. Nossa, aí se a gente passar um dia, uma semana sem vender, uma semana sem comprar também, não dá nada não. A gente já passou um tempão dela já. Vamos lá, não dá pra travar nos outros mesmo? Não sei, a calculadora tá na frente aí pra mim, não sei se tá na frente pra todo mundo. O de 90 tá dando. Então vambora, 90. O de 60 que tá alocado. Não, O de mete 90 e o de 30. O Mete de 90, 11%. Qual que é a diferença entre eles? Acho que é 6% de diferença, não, 4% de diferença. 4%. Não, bora no 90, tá louco? Não é tão só de boinha nada. Travado, então. Nossa adinha até ela bater a alta dela, coitada. Tem que entregar quanto? Da onde ela tá aqui agora, ela ainda precisa 140%. Eu saco ela, filho. Mas esse não no nosso preço médio, né? Nosso preço médio a gente Já tá fazer beirando, 30%. Dali pra cima seria lucro dela. Se o Bitcoin der outra pernada de alta que nem essas 2 semanas aí, muito provavelmente a ADA vai acompanhar, aí ela vai bater o nosso preço médio aqui. Mas de qualquer jeito, você tá louco? Se ela valoriza 140%, pode sacar isso aí, esquece esses 11% ao ano aí. Foda-se, a gente saca antes o stake ali, já era. Saca, vende o que tem que vender e já era. Aí, atualizadinho já, 2.641,53. Hoje foi nosso dólar aqui. Hoje foi o quê? 21º aporte. 21º. 31 semanas, rapazes. 31 semanas. 446,900. Vamos atualizar, deixar o preço já atualizado aqui. Menos de 15% já de prejuízo, hein? 14,8. Ah, essa aí também é nova, hein? Você não sabia, né? Nós vamos descobrindo as ferramentas com o tempo. Tem que ir pulsando as ferramentas aqui, né? Nem mexeu, hein?
É porque antes já tava em 47 e pouquinho, tá ligado? E Não, agora mas foi pra olha que 46, absurdo. 900. Dá um zoom out ali pra ver Coloca aí dia 5 de setembro de 2021. Acha aí no coisa pra nós. 5 de setembro? Dia 5 de setembro foi aqui, ó. Aí, ó. Nós comprou... É aqui, essa barrinha aqui, exatamente. Nós comprou essa alta toda aí. Aqui foi a primeira compra nossa? Foi, dia 5 de setembro. Não, foi um dia antes, né? Nós tomamos no cu, não comprou. Mas nós comprou essa alta toda aí. Ah, só 20%, porra, tá de boa. Mas ó, se você for ver do nosso preço médio, a gente já abaixou tipo 10%, 11% do preço médio, tá ligado? Não, e não só isso. Olha quanto tempo que a gente comprou no negativo no início e depois quanto tempo que a gente comprou acima do preço médio. Sim. Se você for ver, provavelmente a gente comprou mais tempo Só puxar o candle aqui, ó. Troca de semana aqui. Ó, 1, 2, 3, 4 compras abaixo do preço médio. Depois a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 compras acima, puxando o preço médio pra cima, né? E agora a gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 12 porque a gente não comprou semana passada, tá ligado? Tá no pau a pau praticamente, então. Então você pode Tá ver que a médio, gente... o nosso preço tá no preço médio, tá ligado? Se o Bitcoin a partir daqui subir, qualquer coisa que ele subir é lucro em cima da compra que a gente tá. Pra você ver como a gente evoluiu o preço médio ao longo do tempo, né? Com os tempos, então nós vamos começar a vender já Bitcoin. Cara, se sair mais um candle desse daqui de alta, a gente vai vender, viu? Provavelmente a gente vai vender. A gente não vendeu por alguns centavos, pô. Pois é. E mesmo adicionando dinheiro, né? No caso, a gente tava colocando dinheiro na carteira e mesmo assim a gente não vendeu. O que pode acontecer é, por exemplo, se houver algumas altinhas tímidas, não muito grandes assim, mas barrinhas um pouco menor, o nosso aporte pode equilibrar, tá ligado? Então a gente nem compra nem vende. Mas se o Bitcoin der uma porrada pra cima, mas uma semana grande de alta assim, de tipo 20%, por exemplo, aí a gente vai ter que vender mesmo, só pra poder rebalancear. Podia era achar o fundo desse caixote aí de novo, só de sacanagem. E pra buscar o fundo, tem grande chance de ver, tá ligado? Aí a gente vai estar configurando um triplo, né? Um toque aqui, mais um toque aqui, no terceiro normalmente rompe. Aí a gente segue, tipo, a possibilidade da hipótese vermelha aqui, né? Não tem problema não, vamos levar esse preço médio lá pra baixo. Cara, pensando em longo prazo, quanto mais a gente conseguir abaixar o preço médio, melhor, tá ligado? Quanto mais a gente conseguir, melhor. Por exemplo, se a gente, da onde a gente tá agora, se a gente for buscar o topo a última all-time high, tá ligado? A gente consegue fazer 40% de lucro só Bitcoin, tá ligado? E se você pegar, tipo, por exemplo, da nossa primeira compra, vamos supor a diferença da gente que faz o preço médio contra alguém que só pegou e, tipo, jogou dinheiro lá em cima. Ele poderia fazer, ó, da compra pra cima, 30%. Então, tipo, só pra gente fazer o rebalanceamento e fazer o preço médio, a gente ganha 10% em cima já. É uma brincadeira, né? Sem muitas dificuldades. É isso. Antes da gente caminhar pro final, quero trazer uma notícia aqui. O pessoal do mercado Bitcoin, eles fizeram uma coleção de NFTs baseada no Silvio Santos e vão estar disponibilizando a venda delas. Olha que coisa incrível. Estranha também, né? Por quê? Tem os desenhos delas? Não, ainda não. Acho que não tem lançado. Acho que eles só anunciaram que vão estar fazendo. É engraçado o que eles falaram aqui, ó. É crescente o número de grandes empresas e de personalidades que estão de olho em criptomoedas. A iniciativa do SBT é a pioneira na televisão do país ao reunir entretenimento e a vanguarda de criptoeconomia em torno de Silvio Santos. É uma personalidade querida por todos os brasileiros, afirma Bruno Milanello, executivo de novos negócios da mercado Bitcoin. Cara, eu vejo isso aqui como... Não entendi. O Santos é ícone, né? Nada que o cara fez deu errado. Cara, ele foi, tipo, sempre muito visionário em quase tudo, saca? Tipo, não dá pra negar que ele foi um gênio dentro do empreendedorismo e dentro das finanças, o cara foi um gênio, tá ligado? E se ele tá tendo essa iniciativa e tendo bons olhos pra isso, cara, a gente pode ter... imagina, tipo, toda essa informação, todo esse serviço que a gente faz aqui pelo YouTube sendo divulgado pela TV, tá ligado? Imagina sendo divulgado pelo SBT. A gente sabe que, tipo, a Globo tá perdendo muita relevância e o SBT tem ganhado muita relevância ultimamente. Imagina, tipo, todos os brasileirinhos do nosso Brasil varonil tendo acesso a informações, tá ligado? A esse tipo de conteúdo. Melhor, tudo ao som de ratinho. Quero só ver como vai ser os aviãozinhos de dinheiro lá. Ele vai jogar Bitcoin agora, tá ligado?
O hard wallet. Quem quer pendrive? Vai ser algo mais ou menos por aí. Seria muito interessante se, por exemplo, as premiações, o dinheiro que o SBT tradicionalmente distribui, se eles começassem a fazer isso em criptomoedas. Imagina que incrível que seria isso. Porra, isso daí daria, tipo, tanta visibilidade para as criptomoedas e, tipo, tiraria muito da mística que existe em cima sobre como elas funcionam, sobre ser, tipo, tudo esquema de golpe, tá ligado? E eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que seria a primeira emissora de TV do mundo a estar fazendo algo parecido com isso. Mas eu acho difícil. O público que eles atingem não conversa ainda. Eu não sei. Por exemplo, se o mercado Bitcoin tá por trás disso, talvez eles queiram atingir a massa mesmo. Não, o mercado tá tentando atingir a massa, mas tipo, o que eu falo é que o público que assiste realmente o SBT, tipo, não só assiste o Danilo Gentili ou qualquer outro programa mais moderno, mano, é a galera que nem tem internet se bobear. Mas só por isso eu acho que tem muita gente que assiste, tá ligado? Meus sogros, por exemplo, eles adoram assistir SBT, tá ligado? Sim, mas o que eu tô falando é justamente isso. Tipo assim, o público lá é muito diferente. Por mais que eles fizessem isso aí, ia ser uma coisa de uma década, vai pra... Uma década não, uma década hoje é muito tempo. Mas tipo, ia ser um trampinho de 5 anos pra eles implementando e tudo mais, pro público deles se acostumar. Será? Eu tava vendo não lembro aonde, era uma coisa sobre comédia, tá? Do pessoal falando da comédia da Praça é Nossa, da comédia... Dessas comédias antigas, tá ligado? Chaves, sim. Pegadinha... Comédia mais pastelando, né? Isso, que até hoje existe. Aí a galera fica tipo, mas tem gente que ainda assiste isso? Mano, tem. Literalmente tem, tá ligado? E a nossa bolha é tão blindada pra esse povo que a gente não percebe. E tem uma galera que só gosta de disco. Mano, parece aquele negócio que a gente acha ridículo, que a gente acha dos anos 80, o pessoal assiste afinco ainda. Sim. Tá ligado? Não perde a Praça Nossa, não perde uma paradinha desse jeito. Então, eu acho que a gente não consegue ver, porque nossa bolha não permite, mas o público da TV aberta ainda é muito carente, tanto de informação quanto de necessidade. Eu acho que eu concordo em partes com isso. De fato, o público é muito carente de informação e tal, mas eu acho que esse tipo de... Cara, eu acho que as criptomoedas, pra nós, brasileiros, ela tá muito mais fácil de ser assimilada do que para outros países, por exemplo. Porque pra nós é muito simples. Tipo, o que é o Bitcoin? É um Pix. Então, mas aí é que o Pix já ensinou os brasileiros a usar basicamente o serviço de criptomoedas, tá ligado? Sim, mas aí é que tá o Di. Mesmo o Pix, ó, eu até abri aqui o dado pra não falar bobeira. 1 a cada 5 brasileiros ainda não tem acesso à internet, tá ligado? 21% da população praticamente, 21,7% da população não tem internet, velho. Você tem noção? Tipo assim, 40 milhões de pessoas no Brasil hoje não sabem fazer um Pix, não tem condição de fazer um Pix, porque nem sequer tem acesso à internet pra fazer o Pix. Sim, é um número que a gente, é um número que a gente, às vezes a gente perde de vista, tá ligado? Eu também tinha perdido até eu ver essa paradinha aí de... Mas, por exemplo, as pessoas que fazem Pix, tá ligado? Sei lá, os 70% de brasileiros que fazem Pix. Quanto dessa galera investe em criptomoeda, tá ligado? Não, concordo plenamente. Só tô falando que, tipo assim, o brasileiro ainda é carente, né? Não tem como. Tipo, não vai ser a solução perfeita, tá ligado? Eu acho que isso daí... Primeiro a gente tem que resolver outros problemas do mundo, tá ligado? Antes de ter uma adoção completa em massa. Mas se os 70% que tem esse acesso já, tipo, fizerem parte, já forem integrados, a gente pra cacete, velho. A gente pra cacete. Se eu te falar que tem muita gente que fala isso, né? Mas pra mim também já começou a ser realidade quando eu comecei a mexer com mais dinheiro. Mano, não tem como. Moeda é confiabilidade, né? Quanto mais tempo o Bitcoin continuar sem ser violado, se manter no fundamento, mais ele cresce, é independente. Ele dá confiança pra galera. Sim, isso é verdade. Acho que a gente comentou isso no canal. Tipo, há um tempo atrás, a primeira vez que eu vi Bitcoin foi em 2013, 2014. Naquela época, se eu falasse pra alguém da minha família que eu gastei 500 conto com moedinha virtual, o pessoal ia ficar doido, tá ligado? E hoje eu tenho uma operação de mineração aqui no meu quartinho. Alguns reais aí, né? Tem um carro zero aqui, tá ligado? Num estante. Então, ver como rápido as coisas, né? Tipo assim, a aceitação mudou muito, né? A aceitação de 2014 pra cá, foi também 8 anos. Mas, 8 anos pro futuro, eu tenho 26 hoje, né, Di? 8 anos pro futuro ainda é longo ali, tá ligado? Eu vou estar com 34. Pois é. O pessoal costuma comparar que, tipo, a curva
curva de adoção do Bitcoin é a mesma curva de adoção da internet, tá ligado? Pensa no nosso uso de internet, por exemplo. Como que foi quando você começou a usar a internet, né? Pela internet de escada lá, e como que é a internet hoje em dia, tá ligado? Em tipo, o quê? 20 anos? A internet de escada só servia pra baixar ROM de Pokémon, né? E porno. Revista, né? Na verdade, aquelas revistas paradas lá que você gastava 2 horas pra baixar uma foto. Eu lembro que na época da internet de escada, cara, você levava um ano pra conseguir abaixar uma música, um fim de semana inteiro pra baixar uma música, tá ligado? Não, ROM de GBA, caralho. Você colocava meia-noite e ia pegar 6 horas da manhã, quando o pulso era mais barato. O bagulho de, tipo, 6 mega, né? Eu acho que hoje, o Bitcoin hoje, é exatamente o que era a internet nessa época. Ah, não. Já é mais pra frente, eu acho. Você acha que a gente já tá mais deslocado? Pensa que a internet nessa época aí era sem MSN. O Bitcoin hoje já tem MSN, já tá indo por Orkut, tá ligado? A gente comentou isso aqui já também, a gente já fez essa analogia antes. Sim. O Bitcoin hoje já é, sei lá, ou MSN buscando o Orkut, ou o Orkut já buscando o Facebook. Por exemplo, olha essa previsão aqui, ó. Eles estimam que em 2025 a gente atinja 1 bilhão de usuários na rede do Bitcoin, tá ligado? E 1 bilhão de usuários é mais ou menos o que a internet tinha em 2005. Se você fazer uma correlaçãozinha aí, ó, 2005 para 1997 foram 8 anos. E 2025 para 2021 foram 4, o dobro da velocidade. A gente tá evoluindo mais rápido, de fato. A curva de adoção do Bitcoin tá sendo mais rápida. Mas ela ainda, proporcionalmente, eu acho que ela ainda é igual, sabe? Sei lá, o que a gente levou 20 anos pra ter, tipo, a internet como é hoje, a gente vai ter em menos tempo, tá ligado? 10 anos que é Bitcoin. Mas é isso mesmo, daqui uns 4 anos já... Mano, próximo ciclo, nem 4 anos, próximo ciclo eu acho que o papo já muda. Próxima Copa, talvez? Talvez. Porque o papo já muda, né? Se você entrar lá no... Ah, esqueci o nome. Daquele coisa que a gente olhava direto. Do cara que fazia as contas lá, as previsão. Pô, esqueci. Flow, Talk to Flow. Aí, obrigado. Caralho, fugiu 100% da cabeça agora no toque do Flow. Deixa eu ver aqui. Esse aqui? O podcast tá banido do YouTube, gente. Não pode falar deles aqui, não. Essa curva de adoção aqui? Aí, ó. Se tu olhar lá em 2025, ou 2026, que seria o próximo ciclo, tá batendo a casa do 1 milhão já, pô. Em dólar, 350 mil dólares a previsão, tá ligado? Não, e olha o final do ciclo. O final aqui, 2026? Já estaria, tipo, em 1 milhão e 300. Eu acho difícil, cara. Eu acho difícil de acontecer, sabia? Eu não acho, não. Eu cada vez mais desacredito do Stock to Flow aqui. Não acho, não. Acho viável ainda. Não tem BRL, né? Não tem. Tem rubro. Porra. Não tá valendo bosta nenhuma mais. Olha o spike que teve aqui por causa da guerra. Mas sei lá, eu não confio muito no modelo do Stock to Flow, tá ligado? Eu acho que ele leva muito em consideração o peso do halving. E, tipo, pra mim o halving tá cada vez mais fraco. Eu considero cada vez menos a teoria do ciclo, sabe? Cada vez menos você tem, pelo menos até o próximo ciclo pra se comprovar isso ou não, né? Sim. Na live de hoje do Augusto, por exemplo, ele trouxe um dado da Glassnode lá. Estão saindo por dia nas últimas 3 semanas 93 mil bitcoins das exchanges, tá ligado? E todos esses bitcoins que estão sendo sacados são bitcoins que estão indo para fundos de investimentos. Então, tipo, cada vez menos os mineradores têm força para empurrar o preço do ativo para baixo, ou seja, cada vez menos os ciclos tendem a ser menos relevantes. E as grandes baleias de dinheiro do mundo, tá ligado? Já se tocaram no que é o Bitcoin. E todas elas estão comprando absurdamente, tá ligado? Então, eu não sei, eu acho que a gente pode vir a ter um super ciclo, uma super alta, talvez até completamente romper a teoria dos ciclos de a cada 4 anos. Mas, cara, pra chegar a 1 milhão, cada Bitcoin tem que valer muito, cara. Vale muito. É mais ou menos aquela comparação do ouro que a gente tinha feito. A gente bater, né? Tem que superar, se eu não me engano. Olha lá. Se não me engano, a gente tem que superar o valor do ouro, do mercado do ouro hoje em dia. Meu amigo. Aí é grana, tá ligado? Aí a economia mudou, né? Aí, ó, se a gente igualar, a gente não chega a 1 milhão, tá ligado? Para a gente chegar no 1 milhão e 300 que o Stock to Flow tá falando, a gente tem que dobrar o mercado de ouro, velho. Tá maluco. É muita grana. Por isso que eu não acredito que o modelo do Stock to Flow seja tipo... Cara, como que a gente vai fazer isso até 2026? É impossível, tá ligado?
Tudo é possível, basta ter fé. Deixa eu ver se eu tenho. Deixa eu ver se eu tenho o site do. Que lista. Ucranianas peladas na fila do. Que isso, Di? Você é da MBL? Eu não sabia? Eu não vou ter aqui o. Ai, eu não vou ter o negócio dos maiores ativos de mercado. Poxa, eu tinha salvo eles, eu não vou ter. Mostrando, tipo, a gente tinha, na queda de dezembro, mais ou menos, a gente tinha caído de 8ª posição para, se eu não me engano, 11ª. A gente estava atrás da Tesla e tinha recuado. E agora a gente voltou para a posição que a gente estava, tá ligado? A gente está em 8º lugar no ranking. Pra gente subir a capitalização de mercado e chegar a atingir o que o ouro vale hoje, maluco, tem que vender tudo que existe na Terra, vender todos os ativos e todo mundo comprar Bitcoin, tá ligado? Basicamente é isso que tem que acontecer. Então eu acho muito difícil, saca? Eu acho muito difícil. A nova ordem tá aí, né, Di? Vai ser a revolução, pô. Cara, não tô falando que seja impossível, tá ligado? Eu não duvido do Bitcoin. Mas eu acho difícil pra cacete, pelo menos até 2026 isso acontecer. Talvez aconteça lá em 2140, saca? Acho plausível, mas em 2026, daqui 4 anos, acho que não. Em 2030. Eu acho muito curto prazo ainda. Talvez os nossos filhos vejam isso acontecer. A gente eu acho que não vai ver não, saca? Eu acho que eu vou, hein? $1 milhão? Talvez a gente veja R$1 milhão. Beleza, eu concordo, R$1 milhão. Mas $1 milhão, caraca. R$1 milhão tá logo ali, tio. Falta uns 70% ainda, né? Mas fica essa reflexão aí pra vocês. Não, assim, para e pensa que $1 milhão pode alcançar. Talvez não possa não passar o valor do ouro. Mas o dólar vem aí, né, desvalorizando ano a ano. Então pode chegar a $1 milhão. Bem, que vai chegar, eu não duvido, tá ligado? Mas, tipo, 4, 5 anos, acho possível. Em 8 chega. Não sei, cara, não sei. Você que em 2030 está vendo esse vídeo, conta pra nós aí se chegou a $1 milhão. Comenta aí embaixo se chegou ou não chegou. Esse histórico aí nos comentários. Você tá maluco? E aí, cara, vamos finalizar por hoje? Acho que já deu o nosso devaneio aqui. Fechou. Quer deixar algum comentário pro pessoal aí? Segue a gente no Instagram, manda mensagem, manda vídeo. Manda pergunta lá, interage com nós lá que a gente tá fervendo lá. Manda a foto da Bilu lá no DM que o dia olha todos e responde. Encaminha elas tudo pro Capivara. Pode mandar lá que tá tudo certo. Vai deixar hashtag pra hoje? Não, hoje eu só hashtag chupa ouro, né? Hashtag $1 milhão? Hashtag chupa ouro, cara. Chupa ouro. Você chegou aí, deixa a hashtag aí, clica no sininho, ativa as notificações pra receber esses vídeos aqui. O bagulho tá ficando louco, velho. Você vai ver. R$3.100 investido. Valeu, pessoal. Muito obrigado por todo mundo que assistiu. Se você chegou até aqui, não esqueça de se inscrever no canal pra acompanhar essas loucuras que a gente faz aqui. E a gente se vê na próxima semana. Valeu. Fui!